Ser na prévia ali, um time bom, verdade é essa. Qualidade técnica, o problema é que essa engrenagem não está funcionando. Jogadores do Flamengo parece que não estão entendendo o que o Tite pede e o Tite parece que não está entendendo qual é a característica do time. O time que jogar precisa vencer. Mostramos a classificação do Flamengo. O Flamengo vive uma situação difícil dentro da Libertadores, então essa vitória deixa o Flamengo um pouquinho mais confortável e aí tem aquele plus que é o Flamengo não precisa só vencer, o Flamengo tem que vencer e convencer o teu torcedor. Então esse que é o grande problema, a crítica do torcedor flamenguista, pelo que eu tenho acompanhado, é o desempenho do time. Tem que buscar usar o Pedro também como, eventualmente, um pivô, aproximar por dentro, tentar alternativas àquele jogo modorrento de toque para o lado que a gente viu várias vezes o Flamengo fazer. O futebol do Flamengo, ultimamente, tem sido modorrento, tem sido chato. Burocrático. Né? 2/3 do jogo são chatos. O Flamengo para no jogo, o Flamengo se contenta com pouco. E é isso que o rubro-negro está irritado com essa história. Tem jogador, a gente fala muito de time reserva, de poupar, mas, puxa vida, um elenco desse, os jogadores que entram também são jogadores de qualidade. Sim. Torcedor do Flamengo, bora dar uma olhada aqui nas últimas informações do Mengão, que joga logo mais contra o Palestino, jogo fora de casa, partida muito importante. Hoje o Flamengo não pode nem pensar em tropeçar nessa partida de logo mais, precisa desse resultado dos 3 pontos. Vamos ver aqui o pessoal do Jogo Aberto falando sobre o Flamengo, provável escalação, um trecho também da ESPN Brasil, link na descrição como créditos ao vídeo. Já chega deixando aquele like, se não é inscrito, se inscreva. Mas agora sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Libertadores, hoje é dia de Palestino e Flamengo. Mengão precisa mostrar um futebol mais convincente, deixar o torcedor mais tranquilo e agora esquece da Série A e se concentra na competição continental. Isso aí. Noite importante para o Flamengo na Libertadores. O rubro-negro precisa se recuperar no torneio internacional, passar por cima de uma certa instabilidade que vem enfrentando. Tarde no Chile, o Fla visita o Palestino no estádio Francisco Sanches Rumoroso, em Coquimbo. Jogo válido pela 4ª rodada do Grupo E. O técnico Tite conta com um retorno de peso no time. O atacante Everton Cebolinha está recuperado de lesão na panturrilha. Ele ficou fora dos últimos 5 jogos, mas participou do treino normalmente e pode começar jogando. Cebolinha é o único jogador do grupo principal que está invicto na temporada. Com a presença do camisa 11, o Flamengo disputou 18 partidas em 2024, com 14 vitórias e 4 empates. O zagueiro Fabrício Bruno também retorna ao time. Na lateral esquerda, Vinha é a novidade, podendo assumir a vaga de Ayrton Lucas. Na direita, Wesley será mantido no time. Mas isso tem motivo. Varela sofre com dores na costela depois de ter recebido uma pancada. Vamos aos desfalques. O meia uruguaio Arrascaeta está fora do jogo. Ele até viajou para São Paulo para acompanhar o grupo no duelo com o Bragantino, mas voltou para o Rio de Janeiro para tratar da pequena lesão no músculo posterior da coxa direita. Arrasca não é o único problema de Tite para o confronto. Além do camisa 14, o volante Eric Pulgar também ficou no Rio, por conta de uma torção no tornozelo esquerdo. Dessa forma, o Flamengo deve ir a campo com Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Vinha, Alan, Gerson e De La Cruz, Luiz Araújo ou Bruno Henrique, Everton Cebolinha e Pedro. O Fla está em segundo lugar no Grupo E, com 4 pontos. O Palestino, adversário de mais tarde, vem em terceiro, com 1 ponto a menos. Só que o líder Bolívar disparou e tem 5 pontos a mais que o rubro-negro. Uma vitória em terras chilenas é tudo que o Flamengo precisa para aliviar a tensão e, claro, ficar mais próximo de confirmar uma vaga para as oitavas. Até que ponto os desfalques podem prejudicar a equipe do Tite hoje contra o Palestino? Loirão, aparecer na prévia ali, um time bom, verdade é essa. Qualidade técnica, o problema é que essa engrenagem não está funcionando. Jogadores do Flamengo parece que não estão entendendo o que o Tite pede e o Tite parece que não está entendendo qual é a característica do time. A gente viu ali provavelmente o Luiz Araújo, uma possível entrada do Bruno Henrique. O Bruno Henrique vem jogando nos últimos jogos. Pode ser que ele fique fora justamente para tentar se recuperar fisicamente dentro do rodízio. Independentemente do time que jogar, precisa vencer. Mostramos a classificação do Flamengo. O Flamengo vive uma situação
difícil dentro da Libertadores, então essa vitória deixa o Flamengo um pouquinho mais confortável, e aí tem aquele plus que é o seguinte, o Flamengo não precisa só vencer, o Flamengo tem que vencer e convencer o teu torcedor. Então esse que é o grande problema, a crítica do torcedor flamenguista, pelo que eu tenho acompanhado, é o desempenho do time. Parece que o time parece que a engrenagem não está funcionando, o Tite não está conseguindo tirar o melhor dos seus jogadores, e é uma competição que nem sempre, aí você fala muito aqui sobre isso, nem sempre é jogar bem a Libertadores, mas nesse momento o Flamengo precisa vencer, além de jogar bem. Muito bem, e a gente sabe que o Flamengo precisa dessa resposta. Jogou bem o segundo tempo contra o Bragantino, mas não foi o suficiente para vencer a partida. Muitas reclamações com a arbitragem. Agora é Libertadores e o assunto é mais sério ainda, não é? Bom, tem notícia... Enfatizou a diferença de orçamento, né, amigo Rafael Prats? O Flamengo milionário, o Flamengo um melhor elenco, pelo menos na teoria da América do Sul. Na teoria e na prática também, contra o modesto Palestino. No jogo de ida, inclusive, o Flamengo fez 2-0, depois tirou o pé, foi até cornetado. Mais ou menos. Então hoje é aquele Mais jogo pro menos. Flamengo do Tite se recuperar, Calma. atropelar, ou não é assim? Não, o Flamengo é favorito. Tem todas as condições de ganhar o jogo hoje contra o Palestino. E conhecendo o Tite como a gente conhece, né, precavido como ele é, cuidadoso como ele certamente... viu o Palestino e vai preparar o time para o Palestino do segundo tempo no Maracanã. Do primeiro tempo, não. Do primeiro tempo... Como é que é? Não entendi. Ele vai preparar o Flamengo para enfrentar o Palestino do segundo tempo. Aquele Palestino do segundo tempo que incomodou mais, chutou mais a gol, fez o Rossi trabalhar. Antes do segundo tempo tem o primeiro. Primeiro tempo, o Flamengo deitou e rolou. Primeiro tempo, o Palestino foi presa fácil, se mostrou uma equipe limitada, com problemas para defender, dando espaço. O Flamengo fez um primeiro tempo que era para ganhar com tranquilidade, só fez um gol, né, Abel? Foi isso que eu falei. Você falou que não foi bem assim? Não, o primeiro tempo, sim. Ah, tá. Agora o segundo, não. E o Palestino, Abel, com essa vitória contra o Milionários na última rodada, está na briga. O jogo para o Palestino pensar, sonhar com uma grande classificação, que seria uma grande surpresa pelo como está a chave, e por ter o Flamengo na chave, por exemplo, é ganhar o jogo hoje. Ganhar o jogo hoje para o Palestino é inegociável em relação a pensar em avançar a próxima fase. Mesmo assim, mesmo o Flamengo não passando grande segurança, muita confiança ao torcedor, o Flamengo, para mim, é favorito para ganhar o jogo no Chile e dar um passo importante para garantir vaga também. Professor Celso Zé. Olha o segundo tempo lá como que foi, Abel. Eu tô pensando... Olha o segundo tempo lá como a coisa começou a entornar lá, professor. Ali o Palestino Como é que melhorou. foi o quê, o segundo tempo? Como é que foi o quê? Quantos gols fez o Palestino? Não, mas aí você está muito resultadista. Mas eu não estou falando só do número de gols marcados. O Palestino estreou muito mal na Libertadores. Tomou de 4 do Bolívar melhorou no Chile. Em casa, e melhorou bem, não só dentro desse jogo, mas melhorou suas condições de classificação. Agora, acho que ainda é insuficiente para segurar o Flamengo. Acho que passa muito pelo que o Flamengo vai mostrar. Acho que não é o tipo de jogo, por exemplo, para o Flamengo tirar o pé. Como meio que tirou nesse jogo, tirou contra o Amazonas. Eu acho que não haverá clima para isso. O que é bom para o Flamengo. Esse time precisa ser exigido. Tem a perspectiva da volta do Cebolinha. É o que eu ia te Isso perguntar. O que muda? Muito importante. Muda que vai ter aquele jogo Vai tirar o Bruno Henrique do time? pelo lado. É uma opção. Ou, de repente, ele faz um jeito de jogar com os dois. Cebolinha vinha jogando bem. Era Certo é que esse era um dos time... caras principais do esquema do Tite, não era? Esse time Mas o precisa Bruno de Henrique força tá lá jogando na bem frente, agora. né? Então, mas o Cebolinha saiu por lesão. Quer jogando bem? Ele jogou bem contra o Bragantino, especialmente. Mas o Tite gosta mais do Cebolinha, não gosta? Gosta, mas Então. tem que ver qual é a condição dele, né? Na E verdade, o que muda? ele gosta- Joga Bruno Henrique é de um jeito, joga Cebolinha é de outro. Quais são as diferenças? Cebolinha, que saiu antes de sair por contusão, era bem agudo, era uma arma. E o Tite não gosta, não só do Cebolinha, mas gosta do Luiz Araújo fazendo aquele trabalho que ele curte pelo outro lado. O Flamengo não tem problemas, tem soluções. Porque, na verdade, Jogar professor, você destacou bem. Se ele quiser, joga os dois. O Bruno Henrique mesmo já... quem O sai? Tite jogou do lado Quem sai direito. do time? Luiz Araújo. Não é muito o Tite, né? Tô dizendo, se ele pelo quiser... menos saída. Peraí, eu vou repetir pra Como você. diria outro, você conhece, você Se confia? ele quiser, é uma opção jogar com Bruno Henrique e Cebolinha. Não é, Eugênio? Abel, tem razão. Obrigado. Mas Mas você acha que ele não vai pôr? Acho que ele não vai Não querer. sei. Não sei o que se passa na cabeça dele. Que está se passando. O Prats acha que não. Cabeça. Ele, no último jogo, inclusive, começou sem o Luiz Araújo, né? Com o Gerson fazendo Foi. do lado mais do campo. Depois ele coloca o Luiz Araújo no jogo no segundo tempo. E aí muda a configuração. Eu não sei o que ele está pensando do jogo. O que ele está esperando do adversário
Como é que ele está pensando no próximo jogo do Flamengo? Que ele é assim. Não, mas é hoje ele o jogo. entra hoje, pensando não, no próximo jogo do Flamengo. É uma poupança para o amanhã. Aí joga o primeiro tempo, faz 1-0, agora calma que sábado tem O outro. próximo jogo é o Corinthians, Maracanã. Então, olha aí. Já está pensando o no Brasileirão O pode próximo até jogo ser é paralisado. sábado, 4 da tarde, Flamengo e Corinthians no Maracanã. Olha o jogo pesado. Não é melhor concentrar Eugênio, na pesado Libertadores? é hoje, Eugênio. Hoje é pesado. Jogo importante de Libertadores. Vamos transmitir aqui. Palestina e Flamengo. Mas a cabeça do Tite tem sido essa. O Tite, do Flamengo em geral. É um jogo pensando no próximo, porque está tudo encadeado. Você tem que ter o melhor time para todas as partidas. Pontuar. Não sei como é que está a condição hoje, mas o gramado é um gramado pesado. Não sei se tem previsão de chuva ou não e tal. Mas, por exemplo, o Coquimbo, é o estádio onde joga o Coquimbo Unido, a gente viu ali na matéria do Mendel, que está com a mesma pontuação do Palestino no Campeonato Chileno. Os dois têm 21 pontos, só estão atrás do líder, que é a Universidade de Chile, Laú. Laú contratou o técnico campeão ano passado pelo Atipato e tal, faz uma boa campanha. O Coquimbo é um time muito interessante de ver jogar, muito interessante. Preto e amarelo em praça. Anota aí o Coquimbo. Está jogando a Sul-Americana, inclusive. Carboneiro? Não é Carboneiro, é o Pirata. O Eugênio tá misturando tudo. Não, mas voltando ao Flamengo. Falando do jogo Mas de é por isso que ele sábado. tá indo bem. Agora tá falando Mas do é por isso que ele tá indo Coquimbo. bem. Pode seguir, Eugênio. Tô gostando muito. Pode seguir. Eu quero entender que Flamengo vai jogar hoje. É o Flamengo do jogo com o Amazonas? É o Flamengo do segundo tempo com o Bragantino? Qual vai ser a proposta que o Tite vai dar à equipe essa noite? O Flamengo, mais regularmente, tem sido o time do jogo com o Amazonas. Um pouco mais cadenciado, tocando muita bola para o lado e tal. Contra o Bragantino, perdendo o jogo 1-0 no segundo tempo, falou, vou ser vertical. É isso aí que ele tem que procurar entender. É isso que o povo gosta. Vamos Brunello jogar. espera isso. Agora, depende do adversário também. O que o Palestino vai fazer? Vai baixar a linha de marcação? E vai tentar tirar a velocidade do Flamengo? Ou vai fazer como o Bragantino fez no segundo tempo do jogo de sábado? Sobe marcação, mesmo ganhando o jogo, tenta pressionar. Só que isso dá espaço para o Flamengo explorar as costas da defesa. Se o Flamengo tiver essa possibilidade, aí o Bruno Henrique é a melhor opção possível. Porque é o jogador ideal para atacar espaço nas costas da defesa. Agora, se tiver um adversário que está ali trancadinho, tentando tirar a cadência do jogo, a velocidade do jogo, para que ele explore a velocidade, e eu acho que vai ser essa a estratégia do Palestino, aí já é mais difícil do Flamengo ter a verticalidade. Agora, mesmo que não tenha o campo para atacar, o Flamengo tem que buscar construir jogadas. Tem que buscar usar o Pedro também como, eventualmente, um pivô, aproximar por dentro, tentar alternativas àquele jogo modorrento de toque para o lado que a gente viu várias vezes o Flamengo fazer. Só gostaria de lembrar o amigo, eu não sei se a gente tem aí a classificação do grupo do Flamengo, mas se não tiver, eu falo aqui, de qualquer maneira, Bolívar é o líder, 100% de aproveitamento, 9 pontos ganhos. Pode colocar aí na tela. Na matemática... Olha aí, ó, tá aí na tela. Olha. Enfrenta o Milionários em Bogotá na rodada. É que o Eugênio falou, não é que o Eugênio opinou que tem que ser assim, o Eugênio falou que o Tite tem feito assim. Tá pensando no jogo de hoje, mas tá pensando... Eu acho que hoje ele tem que esquecer o jogo de sábado. O Flamengo tem muito... Meu pensamento é esse. Por quê, professor? Tá aí na tela. Então. Bolívar líder, 9 pontos. Flamengo, 5 pontos atrás do Bolívar. Ser primeiro ou não do grupo é importante também para os confrontos das oitavas. Palestino, 3. Se o Flamengo tropeça contra o Palestino, ele corre... E o Milionários ganhando Bolívar? Não, se o Flamengo... Então é que eu acho bom o Tite esquecer o jogo de sábado contra o Corinthians. Se o Flamengo perde hoje do Palestino, ele não depende mais de si. É que não, eu acho que não vai acontecer isso. Ele os dois jogos restantes ele vai jogar no Maracanã contra os outros dois. Mas se o Palestino faz 6 contra 4, aí o Flamengo não depende mais de si. Mesmo que ele ganhe os jogos restantes... Vai ter que descontar com o tropeço do Palestino, né? Vai ter que descontar. Aí o Palestino fazendo 6-4, é que eu acho que não vai acontecer. Então, não está na hora. Tô falando sério. Não está na hora de esquecer força máxima hoje. O que o Flamengo tem de melhor na cabeça do Tite? Ele tem que escalar esse o elenco é bom, é o melhor da América. De sábado. Eu agora não entendi um pouco, Abel. Peraí. Não, concordo. Em relação a se errado? concentrar... Não, isso eu concordo com você. Se concentrar no jogo de hoje, o jogo é extremamente importante para o Flamengo, para a sequência do Flamengo na Libertadores, para o Palestino também. É um jogo, um dos mais importantes da semana da Libertadores, esse que vai acontecer hoje entre Palestino e Flamengo. Agora, se ele tem o melhor grupo de atletas do continente...
Ele está usando o que me parece que ele também considera que é o melhor Nem sempre ele elenco. está usando. Ele andou tirando jogadores aí de jogos importantes, pensando no próximo. O que o Eugênio falou é verdade. Não é verdade? Ele não fez isso? Eu acho que descaracteriza muito. Por exemplo, algumas mexidas. Você entrar com o Gerson em vez de um jogador mais ofensivo é uma situação. Tem muita... Eu acho o De La Cruz, dependendo do De La Cruz, eu gosto mais do De La Cruz mais próximo ali na frente, onde ele é mais útil para o ataque. No segundo tempo contra o Bragantino aconteceu isso. Então, às vezes não é só uma questão de nomes, é uma questão dos nomes que ele muda e aí o time muda o jeito de jogar. Eu acho que está mais no jeito de jogar do que nos nomes. Essa questão da poupança aí, a gente quando poupa para gastar em algum momento, né, Abel? Você poupa para alguma coisa. Como é que é comprar isso um aí, carro, para fazer um saque na boca do caixa. Uma viagem. O Tite não saca nunca. Não? Não, só poupa. Fazer comercial de caderneta de poupança, quem poupa tem, uma hora tem que usar isso. Eu acho que hoje é um desses jogos. Hoje não tem que pensar em poupar. O Cebolinha tendo condição de jogo, a primeira coisa é ele voltar para o time. Aí depois a gente vê o que faz com o resto. Porque esse time está precisando de força de ataque, está precisando daquele punch, né, que a torcida sente falta. É essa a resposta que a torcida quer do time do Flamengo. Mais até do que resultado. Se hoje for 1, 2, 3, eu acho que o holofote vai estar em como esse time vai desenvolver o jogo. Se desenvolver um jogo bom, com boas possibilidades, é isso que a torcida quer. Não, acho que não é muito, não é pedir Vamos muito. dar uma olhada no desse provável Flamengo? Nosso campinho? Eu estou curioso para ver o que está no nosso Só para campinho. lembrar um Flamengo que o torcedor não quer esquecer de jeito nenhum, é o Flamengo de Pablo Mari, de Rafinha, de Felipe Luiz, campeão da Libertadores 2019. Rodrigo Caio. Com alguns dos personagens que estão aí. Por exemplo, o Gerson estava lá. Hoje com o técnico Tite, Rossi, Wesley, Fabrício, Bruno, Léo Pereira e Vinha. Alan, Gerson, De La Cruz, Luiz Araújo ou Bruno Henrique? Pedro e Cebolinha. É o provável Flamengo, professor Celso Zelti. Tá. Eu, se fosse palpitar, acho que volta o Cebolinha e ele vai de Luiz Araújo. No original. Também. Se tivesse uma ficha para apostar, estou com o professor. Mas o Eugênio não gostou de tirar o Bruno Henrique. diferente. Respeito a nossa opinião, mas Pensando, vamos lá. Se é para pensar no melhor desempenho do Flamengo no jogo, é o Bruno Henrique. Se é para pensar que sábado tem jogo com o Corinthians, talvez seja bom poupar o Bruno Henrique, que tem jogado muito. É Palestino hoje. Esquece Corinthians. Então é Bruno Henrique. Bruno Henrique Não, mas com por quê? Cebolinha? Com Cebolinha. Ah, eu gosto, eu também gosto. Bruno Henrique, o Cebolinha? Faceiro demais pro Tite. Não, por que faceiro? Você vai ter que Quem atacar. é o adversário? O Flamengo não precisa ganhar o jogo. Qual o poderio Precisa ganhar o ofensivo jogo. do adversário? Eu compreendo. Eu também entraria assim, mas eu acho que o Tite não fará isso. Ah, tá, mas aí... Não, por exemplo, a olha, opinião é uma coisa, o Tite é outra. vou dar um exemplo. Flamengo e Palmeiras, por exemplo. vai Jogo é do decisivo Tite, da não é? Libertadores. Aí você vai entrar com o Cebolinha e com o Luiz Araújo, que também joga bem, mas recompõe mais, marca. Tá. Flamengo e Palestino. Cebolinha e Bruno Henrique. Eu também acho, mas acho que ele não vai fazer isso. Ele vai simplesmente botar de volta quem está chegando da contusão e vai tirar o cara que no tabuleirinho dele é assim que ele pensa. E você, Pratas? Eu também acho que o Tite deve começar com o Luiz Araújo e Cebolinha. Estou com um professor. Luiz Araújo é um jogador que não define bem ou não é um grande definidor de jogadas, mas ajuda muito para que o Tite gosta do que o atacante Fez um belo faça. gol outro dia no Maracanã. Fez um belo gol. Um gol e nada mais, como diria, nota 7. Mas o que acontece... um gol é um belo gol. importante pro Belo jogo. gol, belo gol. Não, e ele, como eu nem o considero um grande finalizador, aquele gol foi de um grande finalizador. Naquele jogo ele foi muito Qual bem. gol, desculpa? Contra o São Paulo. De fora da área. Mas eu também acho que o Cebolinha em condições, e se ele viajou, ele tem condições de jogar. Mas alguém que pensa muito em parte física, em recuperação do jogador, conversa muito com fisiologia, fisioterapeuta, preparador físico. Também imagino que o Luiz Araújo e o Cebolinha comecem, Bruno Henrique fique em banquijo. Rafael Prates, você que é um profundo conhecedor do futebol brasileiro e das cornetas de todas as torcidas Mais das cornetas que do brasileiras. futebol. Então, melhor ainda para responder essa pergunta. As cobranças sobre Tite no Flamengo são exageradas? Para mim, sim. O time tem condição de jogar melhor, de jogar mais do que tem jogado. Acho que o próprio Tite reconhece isso. Ele fez algumas opções que você tem risco. Qualquer opção que você faça, Abel, risco você vai correr. O time que ele colocar hoje para jogar contra o Palestino, se não for bem, ele está correndo um risco. Ele está acreditando em um tipo de jogo. Às vezes o jogo vai de outra maneira, leva para outro lugar.
mas o Tite está pagando muito, sendo cobrado em relação ao nível de jogo do time que realmente está abaixo, o que eu acho que o próprio Tite esperava. Agora, como ele acredita muito em repetição, em processo, em aperfeiçoamento, às vezes o tempo dele é um, o tempo do torcedor é outro. Né? O torcedor já quer uma resposta em 3, 4, 5 meses e ele está levando algum tempo para ter essa resposta que todos imaginavam, talvez nesse meio de temporada ou quase isso. Às vezes o time, não estou falando do time do Tite ou o Flamengo, vários times, às vezes cresce durante a competição, né? Pode acontecer, claro que Aliás, sim. quantas vezes a gente viu isso acontecer com vários times? É isso. Mas vou especificar 2 que gostam de fazer isso na Libertadores. River Plate e Boca Juniors. Esse ano o Boca não está na Libertadores, está na Sul-Americana. E o River está 100%. Mas quantas vezes a gente viu, o Boca começou mal, o River tropeçou na primeira... Quando chega na hora do mata-mata, eles começam a crescer. Já começou forte, desde o início. E, Abel, assim, é claro que é difícil. Pode acontecer com o Flamengo, né? Porque uma coisa é o que a gente tem até agora, da repetição, do nível do time, que me parece que é um nível abaixo do que o time tem condição de jogar, coletivamente também. Agora, o Flamengo, pelo cacife que tem, pela força que tem de jogadores, de grupo, e do treinador, que obviamente é o treinador que tem capacidade, você sempre fica imaginando o seguinte, olha, no próximo pode acontecer, no próximo pode jogar, no próximo... Talvez o próximo seja hoje. E teve tanta oportunidade de próximo, né? Jogos em que aí o time puxou o freio de mão. E isso é muito a cara do Tite, né? O Tite personifica isso. Ele personifica essas críticas. Bom, primeiro que ele já chega sujeito a críticas. Não há uma grande identificação do Tite com o estilo Flamengo de ser. O trabalho começou bem, até porque começou antes. Ele assume no Brasileiro já com o tempo. E eu acho que essa também é a cobrança. Houve um momento em que esse time com o Tite satisfez mais. Era Campeonato Carioca, aquela questão toda que a gente coloca. Mas, enfim, ficou essa sensação, esse choque térmico com esse futebol mais modorrento. O futebol do Flamengo, ultimamente, tem sido modorrento. Tem sido chato. Burocrático. 2/3 do jogo são chatos. O Flamengo para no jogo. O Flamengo se contenta com pouco. O Flamengo começa... com as substituições, e aí é coisa do Tite, né? Descaracteriza o pique, o time perde o pique no meio do jogo. E é isso que o rubro-negro está irritado com essa história. Tem jogador, a gente fala muito de time reserva, de poupar, mas, puxa vida, um elenco desse, os jogadores que entram também são jogadores de qualidade, são jogadores de nível, então tinha que dar uma resposta. Rogério Vogan, na narração de Palestino e Flamengo, hoje com exclusividade ESPN e Star Plus. Tá aí, galera, hoje tem Flamengo e Palestino. Palestino e Flamengo, né? Jogo fora de casa, lá no Chile. Jogo muito importante e hoje só a vitória interessa. O Flamengo não pode nem pensar em tropeçar nessa partida de logo mais. Tem a volta do Cebolinha hoje. Provavelmente o Bruno Henrique volta para o banco de reservas. Provável Flamengo com o Rossi do gol, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Wesley, Vinha, Alan, De La Cruz, Gerson, Arrascaeta segue fora também. E ali na frente no ataque, Luiz Araújo ou Bruno Henrique. Acredito que o Tite vai entrar com o Luiz Araújo, que é o que vem sendo titular. Pedro e o Everton Cebolinha, esse é um provável Flamengo para esse jogo de logo mais. Praticamente força máxima, força total, tirando ali o Pulgar, né, que não está jogando, e o Arrascaeta, que são titulares desse time do Flamengo. Mas é um Flamengo aí praticamente com força máxima, força total. O Wesley também, que está ali na lateral no lugar do Varela. É um time muito bom, né? Dá para ganhar do Palestino, sim. Mas o que preocupa e que deixa o torcedor um pouco com o pé atrás é a questão do desempenho do Flamengo nesses últimos jogos. É um Flamengo que não está jogando bem, é muito pobre ali dentro de campo, né? Não cria nada, não faz muita coisa, coletivamente, taticamente, muito mal o Flamengo, né? Nada está funcionando, o Tite bem cobrado e o torcedor cobra com toda razão, ele não está conseguindo achar soluções, tem um elenco muito bom, né, aí em suas mãos, mas não está conseguindo extrair o melhor dos jogadores, mesmo quando ele opta, né, em poupar alguns titulares, os jogadores que entram são jogadores à altura, né, dos jogadores titular, mas mesmo assim o Flamengo não consegue jogar um bom futebol e o Tite não está conseguindo extrair o melhor desses jogadores, do elenco, e ele tem que achar soluções, né, porque essa partida de hoje, se o Flamengo tropeçar, a coisa vai ficar feia, a pressão só vai aumentar para cima do Tite. Se vencer, ele vai ter um pouco mais de tranquilidade, ele está muito pressionado desde a estreia na Libertadores contra o Milionários.
O Tite tem culpa disso, né? Culpa disso aí, ele poupou às vezes nos jogos errados, optou por poupar jogadores, então o torcedor acabou aí perdendo a paciência com o Tite, mas vamos aguardar esse jogo de logo mais e quem sabe, né, desse jogo de hoje aí o Flamengo conseguiu uma boa vitória, dar uma resposta para o seu torcedor, tá precisando, né, fazer aquela partida de encher os olhos. O Flamengo contra o Palestino mesmo, no jogo no Maracanã, abriu 2-0, acabou tirando um pouco o pé, os torcedores ficam chateados com isso, né? O Flamengo às vezes faz 1-0, aí fica jogando mais ali atrás, na retranca, isso deixa, né, os torcedores chateados, querem um Flamengo que vai para cima dos adversários, independente se estiver ganhando de 2-3, um Flamengo que continue machucando os adversários, mas a gente não conseguiu ver isso ainda, esse time do Flamengo aí com o Tite. Mas vamos aguardar, deixa seu palpite nos comentários, deixa o like para fortalecer o trabalho, valeu e até a próxima, galera.